uma das definições. E o que eu achei é que compreensão pode ser considerado um processo psicológico que é relacionado a um objeto abstrato ou físico. Qual a importância de saber o conceito? Pensar nessa história de que ele é um processo psicológico. O que isso quer dizer, né? Quer dizer que compreensão, olha que legal, compreensão é uma relação entre o conhecedor e o objeto. Vocês já pensaram em compreensão assim? Porque, na verdade, compreensão é um construto, é uma construção que a gente faz com a nossa cabeça ao longo da vida toda, quando a gente é apresentado a algum conceito. Então vamos lá, compreensão é super importante para a gente conversar com os outros, é super importante para o processo de empatia, e a maior parte das pessoas acha que compreende, pensa que compreende, mas compreensão talvez tenha mais significados. Olá, Olga, oi, Natasha, Eli, André, olá! Então, a gente está conversando sobre compreensão e eu estava dando uma definição que mostra pra gente que compreensão é uma relação entre quem olha, nesse caso conhece, e o fato, o objeto, o conceito abstrato. E que isso é trazido na nossa vida por muitas experiências que a gente vivencie. Então é claro que vai fazer diferença onde a gente está, vai fazer diferença que visões de mundo a gente conseguiu ter. Deixa eu começar dando um exemplo e já o meu primeiro objeto. Hoje eu fiz uma coleção para trazer vocês para esse caminho da compreensão. Essa garrafa é uma garrafa. Já foi inclusive apenas uma garrafa. Mas alguém esperto resolveu colocar aqui uma rolhazinha que tem até um interruptor e conectar umas luzezinhas que estão aqui por dentro da minha garrafa. Então, essa garrafa é um mundo em si. Quando ela ilumina, ela é linda. Tem um monte de luzinhas pequenininhas que eu amo, eu adoro luz. Então, imagine chegar para uma criança pequena, apontar para essa garrafa, pequena mesmo, tá aprendendo a falar. Você aponta para essa garrafa e você diz, transparente. Transparente? Você tem certeza que você jura que a criança vai aprender o que é transparente? Não vai, né? Porque é um conceito muito abstrato. Pode ser que seja vidro, pode ser que seja o fiozinho aqui dentro, pode até ser que seja garrafa. Quando você aponta para uma criança e diz transparente, ela vai guardar aquela informação dentro da cabeça dela. Ela tem que guardar. E aí, todas as outras vezes que forem mostrando para ela um copo transparente, uma mesa transparente, outras coisas transparentes, ela vai aprendendo que transparente quer dizer que eu consigo, ver através. Mas não necessariamente se refere a uma cor, se refere a uma forma. Então, só estou usando isso como exemplo para vocês perceberem que a nossa compreensão de mundo é feita sempre pelos olhos de alguém. Alguém apresenta o mundo para a gente, ou alguém, né? Muitas pessoas com quem a gente convive são absolutamente responsáveis por formar a nossa compreensão das coisas. Nossos pais, nossos influenciadores, nossos professores influenciam a nossa compreensão, a nossa percepção de mundo. Quando que começa a dar um pouquinho de encrenca? Quando eu acho que a minha compreensão de mundo passa a ser a certa e outras compreensões de mundo, se forem diferentes da minha, por definição estarão erradas. Eu sei que vocês sabem disso, né? Não é possível alguém falar, não, é só a minha compreensão de mundo que vale. Não.
Claro que não é assim, mas na prática a gente escorrega, né? Se alguém vira para essa garrafa e fala para você que ela não é transparente, que ela é fosca, talvez você tenha alguma dificuldade de aceitar. Não, porque os meus olhos estão vendo isso. Então, como eu sou muito apaixonada por essa história de perspectivas diferentes, né? Vitor entrou, tem o pessoal do Instituto Brasil América aí, sejam bem-vindos à varanda. Isso aqui é um bate-papo informal e super leve sobre um monte de coisa. Hoje a gente está conversando sobre compreensão. E eu sei que a gente vai falar de pessoas compreensivas, que existe compreensão de texto, mas eu estou trazendo um elemento da compreensão que é como é que a gente forma as nossas compreensões. E já estou convidando vocês a desafiarem as suas certezas. Porque o que atrapalha a gente a ser compreensivo sempre é o raio da certeza. Porque eu só preciso recorrer às minhas certezas quando eu encontro uma percepção diferente da minha. Já vou. O que a gente estava conversando é que se eu mostro alguma coisa para alguém, tipo essa garrafa, e digo transparente, uma criança pequena vai demorar para formar a opinião sobre o que é transparente. Mas em compensação, depois que ela formou a opinião, transparente é isso, agora, toda vez que alguém falar que aquilo não é transparente, a pessoa já vai ter vontade de defender o ponto de vista dela. E eu comecei dizendo para vocês que compreensão, na definição mesmo do dicionário, pode trazer como elemento que é uma relação. Compreensão é uma relação entre o compreendedor ou sabedor e o objeto ou coisa compreendida. Então eu vou mostrar para vocês um livro. Eu sempre fui muito apaixonada por essa história dessas percepções. E eu cismei em uma determinada época, quando eu comecei a me envolver com arte principalmente, que eu queria treinar o meu olhar de muitos jeitos diferentes. Ontem eu já falei para vocês sobre mudar o olhar para olhar para as coisas boas em vez das ruins. Mas agora eu estou falando treinamento mesmo, né? Tem um livro de um professor de Yale. Ele está em inglês, mas eu vou mostrar assim mesmo. Porque a capa do livro já é genial e eu já vou explicar por quê. Então, é um professor de Yale que estuda cor. Ele dá um workshop sobre cor. E ele já traz uma ideia pra gente de que cor é uma coisa que quase nunca a gente consegue ver sozinha. Você sempre, a não ser que você use um equipamento para isso, você sempre vê uma cor em conjunto com o fundo dela, em conjunto com outro ambiente, ela vai mudar com a luminosidade. Então ele leva o livro inteiro para dizer que cor é uma experiência. Do mesmo jeito que uma nota musical não faz uma música, é o conjunto de notas e pausas e tempos e movimentos que vão compor uma música. Da mesma maneira, uma cor não conseguiria existir sozinha. Ela sempre viria de uma percepção, de uma compreensão de mundo e das impressões que essa pessoa já teve. Vamos lá. O exemplo que ele usa é o seguinte: se alguém te perguntar uma cor vermelha, todo mundo, segundo esse cara, vai pensar num tom e num matiz de vermelho diferente. Eles fizeram uma pesquisa justamente usando a Coca-Cola só por ser uma empresa global que usa o mesmo tom de vermelho em qualquer canto do mundo que eles estejam. Então, ele tinha uma lista de vermelhos e pedia para as pessoas apontarem qual deles era o vermelho Coca-Cola. Então, essa é a capa do livro. Tá espelhado, eu sei, mas para ver os vermelhos não faz tanta diferença. Então, ele fazia uma lista dessas. Na verdade, a lista tinha muito mais tons de vermelho até. E a ideia era perguntar para as pessoas, esses aqui foram os vermelhos, pasmem vocês. Todos esses vermelhos na pesquisa foram apontados como possíveis vermelhos daquela marca. Nossa!
parecem tão diferentes, mas segundo ele, parecem diferentes porque estão colocados lado a lado. A gente não sabe. Quando você fala isso é azul, azul e verde é fácil, né? Não tem aquela cor de turquesa que todo mundo briga eternamente. Não, isso é verde. Não é verde, não é azul. Não, é verde, não, é azul. Então, tô falando isso porque é essa base de percepção. Lembra que compreensão é uma relação do compreendedor com o objeto? Então, essa relação é uma relação psíquica, ela é uma relação de compreensão do cérebro em relação àquilo. O verso do livro, né? Estou mostrando um livro de um professor que chama Joseph Albers. Eu vou colocar referência, eu vou fazer isso todo dia agora. Quando eu citar uma referência, eu vou lá na postagem do Instagram que eu chamei essa live sobre esse tema e vou colocar a referência lá, tá bom? Eu acho que é a melhor maneira. O verso do livro são os tons de azul. Eu fiz uma brincadeira perguntando pro pessoal aqui de casa, eu já tinha feito isso antes com os alunos, qual é o mais azul aqui? Não qual você mais gosta, mas qual é o mais azul aqui? E muda muito. As pessoas têm percepções muito diferentes e isso leva a compreensões de mundo diferentes. Se vocês quiserem, por que a Isabela, né, quando viajou, de todos os livros que tinham, porque sempre tem muitos e maravilhosos, comprou esse? Porque na minha compreensão de mundo é genial. Que ele já parte do que eu acredito, que ele primeiro te coloca para exercitar na prática e depois ele te explica. E a segunda coisa é que na minha compreensão de mundo, isso ia agregar. Então ainda tem isso. Depois, com o tempo, a gente só vai querendo coisas que agreguem a nossa compreensão de mundo. Isso eu acho ótimo. Qual o problema ou qual o desafio? Que você não só veja coisas que já combinam com a sua compreensão de mundo, né? Pensa bem, quando a gente viaja, a gente em princípio deveria já estar mais disposto e disponível para novas compreensões de mundo. É meio como se a gente já soubesse que a gente vai aprender com elas. Então, já que aqui é um momento de leveza e tem a ver com compreensão de mundo, eu queria contar para vocês algumas coisas de viagem que tem a ver com essa mudança na compreensão de mundo que eu tenho. Uma das primeiras e talvez curiosas é que quando eu fui a Londres, a primeira vez que eu tive a chance de ir a Londres, vamos dizer assim, eu estava no fim de um relacionamento e encontrei com a criatura, já tem muitos anos isso, juventude, perto dos 20 anos, né? Eu fui a Londres e em Londres praticamente o relacionamento acabou. A cidade de Londres não tem nada a ver com isso, né? Mas eu fiquei com uma percepção ruim dos lugares. Me pareceu cinza, pareceu só chuvoso, pareceu realmente diferente. Diferente do quê? Do que a Londres que eu conheci depois. Eu já tive a chance de ver Londres pelos olhos de duas outras pessoas. Uma delas é Yasmina, que está aqui com a gente. Vocês já sabem que é minha amiga, que é italiana. Yasmina mora em Londres há muito tempo. Quando eu fui a Londres para ficar com Yasmina, nossa, a Yasmina tem uma Londres linda. Porque ela participa de vários voluntariados que tenham a ver com o cuidado dos parques. A área verde daquela cidade é enorme, gigantesca. Então eu passei a ver uma Londres verde, que tinha vários canais, e Yasmina vai para o trabalho de bicicleta. Então eu conheci uma outra Londres. Ela ama arquitetura, então me mostrou vários prédios. A gente foi na casa de uma pessoa que era londrina, que estava expondo a sua casa. Eu fui com ela conhecer uma Londres muito mais misturada, porque ela me levou para fazer uma aula de arranjo floral junto com ela, com a equipe, com uma fofa de uma professora. Então, muda ou não muda a compreensão da cidade? Muda. E eu tive a chance de ir de novo e tá com a Gi. Eu não sei se a Gi tá aí hoje, não vi, mas é uma amiga super querida que veio através da Kelly, da minha irmã, e a Londres da Gi é muito dinâmica.
é muito dinâmica. É de trabalho, é de lugares para você ver arte, é de lugares interessantes que o olhar de brasileiro enxerga como, caramba, é verdade, eu não tinha entendido isso porque a gente não tem a referência. Então, se é verdade que a gente tem muitas compreensões de mundo diferentes, que tal duas coisas? Primeiro, que você, nessa época, que a gente recebe coisas pelo WhatsApp, que a gente vê tanta notícia, que a gente vê tanta coisa, que tal você perceber antes de responder a qualquer que seja coisa, antes de repassar qualquer que seja coisa, pare para perceber que relação aquilo tem com a sua percepção. Que relação aquilo tem com a sua compreensão de mundo? Será que essa pessoa tem uma compreensão de mundo diferente? Será que essa compreensão de mundo acrescentou alguma coisa à sua compreensão de mundo? Porque a gente ser compreensivo é fácil se a compreensão de mundo do outro é igual à minha. Mas é muito difícil se a compreensão do outro é diferente da minha. Aí, ó, lembrem das cores. Pode ser que a sua compreensão de mundo esteja aqui, que é um tiquinho mais laranja, e a do outro esteja aqui, tá vendo um pouco mais cor de rosa. Mas pode ser que esteja aqui, que tá um pouco mais escuro, e você não vai saber necessariamente. Mas você pode ouvir isso e tentar aprender com isso, com uma outra compreensão de mundo. O Arthur que está aqui, que é meu primo de Vancouver, deu de presente pra gente, quando eu tive lá num congresso com outros professores amigos, levar a gente para conhecer a Vancouver dele, que é o máximo, né? O quarteirão em volta já é o máximo. Ele sabe dar dica do que você quiser, do melhor restaurante, né? E por melhor é melhor comida boa, é melhor porque é carinhoso, é melhor até os bons lugares para ir. E como eu estava num congresso, ainda por cima num congresso muito bom, eu também tive a percepção de vários dos outros professores, né? A gente teve uma festa dentro de um museu de ciências naturais. Parecia coisa de filme, né? Eu ali, bebericando e pedindo algumas coisas, com um dinossauro do meu lado. Achei o máximo, me senti numa compreensão de mundo muito diferente das coisas que eu estava acostumada a ver aqui. E eu me lembro que quando eu saí desse museu, tinha uma praça logo na frente. Eu saí um pouco antes, porque tinha sido o dia inteiro. A pessoa aqui é Caxias, né? Eu assisti mesmo um monte de sessão do congresso. Eu estava um pouco cansada de sair um pouquinho antes de todo mundo. Pois na tal da praça tinha um monte de gente dançando zouk. Não resisti, né? Eu adoro. Fiquei pensando se alguém saísse da conferência também e me reconheceria lá, quebrando tudo, mas né? São compreensões de mundo que são diferentes. Então, a gente está conversando sobre compreensão de mundo. Eu sempre peço para vocês uma coisa de um dia para o outro, que tem a ver com a sua compreensão de mundo. Então, o que eu estou trazendo é que compreensão é, na verdade, uma relação. A compreensão depende da interpretação e do julgamento de quem está observando qualquer que seja a coisa. E que se a gente não entra em contato com compreensões que sejam diferentes, a gente aprende menos. Então, esse olhar para o diferente, eu estou convidando vocês a terem. Todo mundo aqui sabe que a gente está numa época em que todas as informações caminham mais ou menos na mesma direção, certo? A gente está recebendo um monte de informação que eu não estou falando para não receber, mas quase todas as informações são na mesma direção. Quase todas as opiniões vão numa direção. Será que você está acrescentando na sua percepção do dia a dia compreensões de mundo que sejam diferentes da sua nesse momento? Como é que você vai fazer isso? Com um livro, com uma planta bonita, com uma observação de um objeto que requeira da sua cabeça um novo olhar, uma nova maneira de pensar.
Essa nova maneira de pensar amplia o seu mundo interno como um todo. Se vocês puderem oferecer essa nova maneira de pensar com carinho para outra pessoa, melhor. A plantinha que mais representa isso para mim é essa aqui, que é uma planta que muita gente tem em casa. Ela é tão generosa na natureza que ela acontece em muitas cores diferentes. Alguém sabe o nome? Muitas cores diferentes. Quanto mais luz solar ela pega, mais vermelhinha ela vai ficar. Eu aqui na varanda pego pouco sol, só de manhã. Então eu levo ela lá para o meu quarto para ela poder pegar sol lá. Ela é tão generosa que se quebrar um pedacinho de um galinho, eu simplesmente boto o galinho, deixa eu ver se eu tenho algum aqui. Eu simplesmente boto o galinho em outro lugar, não tem. Eu boto o galinho em outro lugar e ele vai brotar. E essas cores são ou não são lindas? A convocação que eu trouxe para hoje, né, para o Compreensão, tinha um monte de florzinha colorida. Eu acho que vocês devem ter visto. Jardim é uma das coisas que muda a percepção das pessoas. Tem gente que adora aquele jardim super arrumadinho, simétrico. E tem gente que uma coleção de florzinhas daquela é o que vai achar bonito. Aquela coleção de florzinha está na frente do Museu de História Natural de Paris. Que a sortuda aqui, que já disse para vocês que gosta muito de viajar, vai lá e bate a foto. Cada canto que eu tô, eu não resisto, eu bato a foto de um monte de plantinha, de um monte de florzinha. Por quê? Porque isso faz parte do meu mundo. Eu fico horas olhando aqui, apreciando a florzinha, apreciando o porquê desse pontinho ter aparecido bem no meio dessa folhinha e não no meio de outras folhinhas. Então, a nossa compreensão de mundo é refletida nas nossas ações, no que a gente fala. E se tem um objetivo assim, ó, de vida, difícil, mas um objetivo assim de vida, de caminho, de canal, é tentar cada vez mais ter coerência entre pensamento, palavra e ação. Na minha compreensão, esse é o desafio que a gente tem, de que a gente faça coisas que tenham proximidade, pelo menos, com o que a gente fala e que, acima de tudo, tenham proximidade com o que a gente acredita. Quando eu falo pensa, é pensa e coração, né? É essa história da relação que a gente tem com as coisas. Então, vamos lá, segunda parte da sugestão. A primeira, eu pedi para vocês olharem se vocês estão conseguindo receber opiniões, manifestações diferentes no seu dia a dia do que você está acostumado a escutar. Eu espero até que essa nossa conversa já seja numa linha um pouco diferente do que a gente está acostumado a escutar nessa época de quarentena. A segunda parte do pedido tem a ver com essa história de compreender você mesmo, o seu processo de ação. A gente está em casa, certo? Então, eu vou convidar vocês a refletirem se o dia de vocês, pode ser o de ontem, pode ser o de hoje, se o dia de vocês, o que você está fazendo com você, por você, se o seu dia reflete os seus valores e o que você diz que é importante para você. Foi uma pergunta séria, eu falei que ia ser leveza, mas é que é para trazer leveza isso, né? Não tem coisa mais gostosa do que você ser coerente com você. E se você não for coerente com você, não vai ter quem te ajude. E isso é um processo que a gente pode conquistar. Mas a gente precisa parar e prestar um pouco de atenção no que está fazendo. Como que a gente está dedicando as nossas horas. Porque a gente sabe, né, que é fácil ser absorvido por um monte de coisa sem pensar. Vou dar um exemplo. Mais uma quantidade de objetos. Comida saudável. Eu, Isabela, adoro comida saudável. Eu me sinto bem, eu me sinto me alimentando, eu me sinto cuidando de mim. E uma das coisas que eu faço por mim, muitas pessoas conhecem, né?
E eu trouxe para mostrar para vocês esse equipamento, se vocês quiserem, que é japa, mas tem muitas lojas orientais, que é usado para cozinhar no vapor. O que você faz, né? Você já está fazendo arroz, você não quer gastar mais louça, você não quer gastar mais panela, e você pega isso aqui e coloca em cima da panela para poder, com o vaporzinho que sobe, cozinhar os legumes. Na minha compreensão de mundo, isso aqui ajuda a manter todos os nutrientes do tal do legume. Ah, mas eu não tenho uma coisa assim para fazer, porque na minha casa não tem. Usa o seu escorredor. Se você tiver, claro que ele não pode ser de plástico, né, galera? Você não vai botar uma panela de arroz com um trapo de plástico em cima. Mas se você tiver alguma coisa de metal, nem precisa ser o escorredor, nem precisa ser para muita gente. Se você tá sozinho, que tal uma peneira? Se você tiver alguma peneira de metal, você também vai poder colocar lá em cima. Não dá mais trabalho. É muito mais rápido lavar isso do que uma panela inteira. Você já vai fazer o arroz. Afinal de contas, ninguém precisa de receita super sofisticada para fazer arroz. É 2 para 1, 2 de água para 1 de arroz. Aê, botou um salzinho e foi. Ah, mas é mais gostoso com olhinho. Ah, mas tá, beleza. Pode, óbvio que pode. Mas eu queria que vocês também pensassem se vocês estão cuidando de vocês e trouxe uma sugestão. Eu também tenho, eu já falei que eu gosto muito, né? Então eu também tenho esse, que é de inox, que cabe certinho em cima da minha panela. Mas é porque essas coisas vão acrescentando na vida. Já que eu gosto, eu às vezes boto esse, fica aqui o brócolis, aí boto o outro nível, boto a cenoura, e boto outro nível e boto o chuchu. E aí todo mundo vai comer legume variado, que o meu único trabalho, como é orgânico, foi só lavar, nem descasco, coloco aqui para fazer. E aí eu vou mostrar o objeto fofo, vocês sabem que a gente já está quase acabando. Eu vou mostrar dessa corrente o mais fofo que eu tenho, pelo menos eu acho assim, que é, olha, esse aqui é um mini dessa coisinha japa de vapor. Claro que não é para cozinhar, em princípio, com esse aqui. Sabe por que ele serve, ou pelo menos para o que eu uso? Eu uso para colocar em cima da xícara. Eu adoro tomar um quentinho, né? Adoro. Então, eu pego o meu pedacinho de bolo, um pãozinho ou alguma coisa, coloco aqui, coloco a xícara bem quentinha e coloco isso aqui para o chá dar o tempo dele, para as coisas. E aí, quando eu tiro, eu faço o meu pãozinho estar quentinho também. O Amorim tá perguntando se eu já... O Gustavo tá perguntando se eu já fiz pão aqui. Já. Eu, na verdade, também faço cuscuz de milho. Aquele de milharina. Eu só tempero o cuscuz, Carolina que me ensinou. Coloco um pouco de água, coloco aqui e coloco na beirada da chaleira. Enquanto a chaleira ferve a água, o meu cuscuz faz. Então, eu espero ter trazido para vocês um aumento na sua compreensão de que o mundo é uma mistura de compreensões. As pessoas das nossas casas, as pessoas dos nossos grupos têm compreensões diferentes das nossas. Em vez da gente partir de cara para criticar a compreensão do outro, só estou pedindo uma pausa. Absorve. Vê como é que isso está ressoando em você. Lembra que compreensão tem uma relação sua com o objeto que está sendo apresentado, com as coisas que estão sendo apresentadas. E aí, o nível hard dessa parte, dessa história, é você ter a coragem de olhar para o seu dia e ver se você está gastando, usando as suas horas de maneira coerente com o que você acha certo. Qual a quantidade de notícia negativa que você acha correto disseminar? Qual a quantidade de alimento não tão bom para a saúde você acha correto comer ou quanto você acha correto fazer? Que instituição, pessoa você acha que merece a sua atenção nesse momento? Eu acho que o pessoal do Instituto Mundo Novo está aqui, né? O Instituto Mundo Novo faz um trabalho incrível. Eu vou comentar lá no meu
quadradinho, eles já atendem umas 800 famílias. E não é que começaram agora, eles já atendem, eles já conhecem essas famílias. Canal tem. É só você ampliar o seu mundo para absorver essas coisas que trazem esse bem-estar para o nosso coração. Então, ó, um enorme beijo. Beijo para vocês. Amanhã, domingo, tem de novo aqui na varanda e eu acho que vai ser musical.